a todos, sejam bem-vindos a mais um Blitz Cultural, e é daqueles Blitz Cultural, daquele programa que eu gosto, porque vamos falar de literatura, vamos falar de livros, vamos falar, lógico, de entretenimento. E você que perdeu o nosso programa passado aqui, não se preocupe, você pode acessar o programa pelo YouTube, vai estar disponível no IGTV, vai estar disponível nas plataformas Multiplay e também no site TV Show. Então, vai ter vários lugares aí que vai estar disponível para você assistir o que você perdeu, os programas passados, aqui como também o programa do nosso convidado de hoje, que é o João Vitor. João Vitor, ele é escritor, ele é poeta, ele escreve contos, ele faz um conjunto, é apresentador também. E, João, seja muito bem-vindo ao nosso Blitz Cultural. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Muito obrigado pelo convite, pela sua assessoria aí, que também entrou em contato. Um prazer aí fazer parte aí e alavancar um pouco aí a leitura e a escrita. De fato, prazer é todo nosso, rapaz. Agora, João, me fala um pouquinho quem é o João, onde nasceu, onde mora, é casado, tem filhos, e quando pensou, caramba, eu quero ir pelo mundo literário, eu quero ir por esse mundo de fantasia que é muito louco e é tão maravilhoso, rapaz. É um mundo maravilhoso aí que eu estou descobrindo aos poucos, aí cada ano, cada dia fica melhor. É um pouco controverso assim, a situação, porque a gente não chegou a conversar muito, é poucas que eu se dá um resumo mesmo da história, mas eu comecei, por exemplo, na formação de educação física, para você dar uma olhada aí. Fiz um ano de educação física, né? Eu fiz um ano, não terminei, eu já vou explicar, mas eu nasci em Mauá, né? E atualmente eu moro em Ribeirão Pires, né? Eu sou o que chamam de Ribeirão Pirense. Aqui é um lugar bem gostoso, cidade serrana, gostoso. Eu tenho 24 anos, não tenho filhos, eu namoro, né? Um beijo aí para minha querida namorada Yasmin. Então, o que acontece? Eu entrei assim no mundo acadêmico como uma forma, né, de você seguir sua carreira, fazer seus projetos, suas coisas. Eu gostava muito da atividade física, ainda gosto, que é o meu hobby mais forte hoje, treinar. Gosto de corridas, exercícios, enfim. Cara, eu sou muito preguiçoso para treinar, rapaz. Meu Deus do Nossa, céu. Eu acho que quem inventou treino acadêmico foi o capeta. Não é possível. Tanto isso quanto a dieta, porque são duas coisas horríveis de se fazer, rapaz. Você tem que pegar gosto, tem que gostar. Eu tento, sabe? Mas é difícil. Tanto gostar, eu digo assim, transformar em hábito. O que acontece? Eu transformei em hábito isso, e mesmo no mundo literário que eu estou agora, eu trabalho e penso e faço minhas atividades parado, tendo uma consciência de reflexão, pensando, lendo, escrevendo. Então, aqui, numa mesa, por exemplo, coisa que eu fazia foi em 2017, né, que eu entrei na faculdade aqui na FIRP mesmo, de Ribeirão Pires, e fiz um ano de educação física. Já consegui um estágio aí com um professor que eu quero mandar um super abraço, que me ensinou muita coisa, me deu muita confiança, que foi o Fábio, aqui de Mauá. Eu comecei já a estagiar e praticamente trabalhar na academia dele. Em um ano, praticamente um ano e meio para poucos, viu? Muito pouco, um ano e meio de educação física, e não só foi pela amizade, pela confiança. Eu realmente fiz um bom trabalho, do qual eu entro de cabeça nas coisas, me dedico muito, né? Uma das coisas que eu comecei mesmo foi autodidata. Eu estudando assim mesmo, por minha conta, as coisas. Assistia aula na faculdade, estudava em casa. Eu passo desse pressuposto aí, né? A gente estuda realmente assim, sozinho. Eu levo muito isso assim para a minha vida e para os meus estudos. Então, praticamente foi assim, um ano eu já estava dentro da academia, chamado de professor, aquela coisa louca, eu curtia muito isso, fazia dieta, coisa que você odeia, eu prescrevia dieta. Estou fazendo, mas odeio. Com orientação dele, claro, ele super me supervisionando aí, com total dedicação dele e de outros. E aí, um dia não deu certo muito as coisas lá que ele estava querendo no projeto, ele tinha que sair para dar aula em outra academia, e ele foi demitido dessa academia e não conseguia me pagar na academia dele, né, que eu tomava conta praticamente. Então aí rompeu um ciclo, eu não consegui emprego na época em nenhum lugar, e também acabei me afastando da faculdade de educação física. Educação física mesmo, corria tudo, maratonas, né, corri maratonas, gosto muito dessas coisas. E acabei saindo, Daniel, né? Aí foi um rompimento, assim, algo muito forte. Saí, fiquei um tempinho aí sem emprego, comecei a trabalhar, assim, trabalhei em farmácias, metalúrgicas,
coisas do tipo. Isso eu tô com 24 agora, estava 18, 19 anos por aí, então estava começando. Com 20 anos eu estava dando aula em academia, para você ver. Então todo mundo já falava, pô, vai seguir a carreira. Quando eu voltei para a faculdade, comecei a conhecer algumas coisas, né? Vi um vídeo do maravilhoso o Mário Sérgio Cortella na internet. Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella na internet, foi até secretário de Educação, né? Conviveu Sim. E foi suplente praticamente. Eu gosto de ficar ouvindo o Mário Sérgio Cortella falar, cara. Eu ficaria horas e horas ouvindo, até o sotaque dele, tudo é agradável, rapaz. A oratória que ele tem, tantos outros que a gente vai poder falar e discorrer um pouco, é perfeita a oratória do Cortella, né? Esse rompimento que eles fez um pouco da academia, o Cortella, Karnal, Clóvis, Pondé, essa coisa que eles fez um pouco do rompimento, agora entrando um pouco na formação minha de filosofia, foi muito importante porque deu a chance da gente o quê? Ocupar esse espaço de ver eles mesmo, né? Por exemplo, sentar dentro de uma PUC, de uma Unicamp, de uma USP. Sentir a energia do filósofo. Exatamente, foi algo muito importante. Né? Então eu fui em palestra do Cortella, do Pondé, e do Clóvis. Não consegui ir no Karnal, que ele não veio aqui para o ABC, mas aqueles que teve aqui no ABC foi muito legal. Então eu vi a oratória desses caras, é algo fabuloso, dá vontade de você ouvir o Cortella assim, cara, horas impressionante. A fio, né? Horas a fio. E aí eu assistindo, para mim, a gente vincular a Faculdade de Educação Física com a filosofia, eu ouvi um dia ele falando, né, que a frase muitas vezes hoje é tutelada do Cortella, mas a frase é do britânico Benjamin Disraeli, que foi um ex-primeiro-ministro aí, britânico, século XIX. Ele fala assim, a vida é muito curta para ser pequena, né? Que essa frase muitas vezes é cunhada pelo Cortella. Frase bem filosófica. Você fica me confunde. Como assim? Eu fiz o que você está fazendo ainda. Eu fiquei assim, a vida é muito curta para ser pequena. Cara, nesse pensamento eu parei o vídeo, voltei o vídeo do Cortella, tal, procurei Benjamin Disraeli, que já me levou a outra situação, séculos XIX, XVIII, XVII, filosofia. Enfim, eu fiquei pensando, né? Como assim a vida é muito curta para ser pequena? Aí o Cortella discorreu sobre o assunto, e aí foi um baque, cara, Daniel, foi um baque que eu pensei, refleti, para você ver a transição da educação física com a filosofia. Foi algo super que sempre entra em pauta assim nas conversas. Caramba, cara, eu era grande mesmo, treinava, me cuidava monstrão, né, como dizem e tal. E hoje eu tô magrinho com 88 quilos. Cheguei em 100 quilos, assim, bem grande, forte. E aí o pessoal veio e é sempre debatido aí nas mesas, nos almoços, quando a gente encontra um amigo, fala, caramba, mano, até brincam, né? Não sou aí, estou me formando em filosofia, mas até brincam. De personal a filósofo. Não, nem combina, né? Você trabalhou o corpo e trabalha a mente também. Exatamente, E aí agora eu não sei até que ponto é trabalhar a mente e ser filósofo, né? Por que tu escolheu a filosofia, a ciência tão confusa quanto essa, rapaz? Eu gosto de... Eu acho que eu enxergo o mundo de outra forma. Eu não me considero assim... Tem que ser, para ser filósofo, tem que realmente enxergar. Gosto muito do que o Pondé fala e a gente discute bastante isso aqui em casa, porque sabe do meu jeito, das minhas coisas que vem antes da filosofia, jeito de querer ficar quieto, de querer ficar sozinho, de repensar assuntos que não são repensados, fazer críticas das quais não são feitas, essas críticas. Eu sou um falso contemporâneo. Aí eu falo assim, eu dou umas reprimidas feias aí no que hoje é dado como valor, então eu sigo algumas coisas que já não tem tanta graça assim ao mundo contemporâneo, então aí eu falei, pô, política, estética, adoro ver exposições, retratos, adoro cinema, o teatro, quando eu conheci o Abu Janra, foi algo, Antônio Abu Janra, foi algo, cara, outro grande mestre. Um mestre teatral, né, os textos de Nelson Rodrigues. Quando eu fui a Clarice Lispector, Machado de Assis, eu falei, pô, esses caras é meu amigo. Esses caras é meu amigo. Aí eu digo assim que eu sou um falso contemporâneo. Aí, onde eu fui, onde eu queria, vendo os livros, lendo, estudando um pouco mais, eu
eu vi que a filosofia se candidatava bem à matéria, assim, fiquei meio em dúvida, como eu comecei a escrever, gostei de escrever a literatura, mas eu sabia que seria muito árdua, principalmente aqui no Brasil, já é árdua no Brasil a filosofia, né, Daniel? Como a gente sabe, você Isso é bem sabe. verdade. Aí a literatura também, eu falei, aproveitando a popularidade, digamos assim, a popularidade da filosofia, eu falei, vou fazer filosofia, vamos ver aí. Já tava escrevendo legal, já estava tendo um repertório legal, os textos na rede, o pessoal comentando, curtindo, compartilhando. A gente começava a conversar assim, no trabalho, claro, né? Hoje eu não vivo disso, né? Então vai no meu trabalho, como eu trabalho também na área de segurança, a gente começou a debater com outras pessoas, comecei a ir em encontros com outras pessoas e foi algo bem legal, assim, que eu tive outras É visões. importante esse network, né? É importante essas conversas, estar no meio de pessoas que pensam network, parecido com você, né? isso, É bem importante. Nem tanto, né? A gente faz uma resolução de... eu gosto também de ficar no meio de pessoas. Você sabe que eu fiz algumas faculdades de pós-graduação e eu pretendo fazer mais uma. Porém, tem duas graduações que eu pretendo fazer no futuro, talvez a mais velho e tal. Um seria História e outra que também me agrada é Filosofia. Mas não para, talvez, não para exercer, mas mesmo para conhecimento dos meus escritos, sabe? Historiador ou mesmo para entender várias coisas que eu gostaria frente à filosofia e à história. Então, são duas que me agradam também, mas por conhecimento próprio e para me dar mais base para escrever. Não, mas é isso. Eu acho também que, assim, eu vejo muito legal também a forma da educação física. É uma formação, assim, que quem tiver a oportunidade de fazer, a educação física é algo, cara, essencial. Ela é muito essencial, essa questão da anatomia, da fisiologia do exercício, biomecânica. É uma formação, assim, que eu vejo muito também como direito também, né? Uma pessoa que está muito em dúvida Mas antigamente. você desistiu, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Sou filósofo. Eu um futuro distante, bem distante, talvez eu voltaria, mas recomendo, viu? Recomendo quando se está em dúvida, a pessoa faz educação física, faz direito, são coisas agregas. Hoje eu faço muito coisas que agregam, mas eu como completo, né? Como ser humano. Então, nesse caso, a filosofia vai me agregar assim o resto da vida, cara. Verdade. O resto da vida. Agora me fala, você como filósofo, você acredita na teoria do criacionismo ou evolucionismo? Que é a grande briga aí, religião, igreja e tantas coisas. Nossa, briga feia essa, hein? Logo essa aí você já me coloca na fogueira. As posições na fogueira. Eu sou adepto e creio em Deus. Creio em Deus, num Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito num Deus onipresente, onisciente, onipotente, da qual cria a natureza e todas as coisas, a qual cria também a natureza como uma forma dele estabelecer a sua materialização, eu diria assim, entendeu? Então, eu creio que Deus é amor, Deus é a natureza. Acredito que a gente possa fazer mais fora da igreja do que propriamente dentro de templos. Eu sou adepta, digamos assim, o criacionismo, se tiver essas duas opções assim, entendeu? Eu costumo falar, eu acredito em Deus, também é uma frase bem recorrente aí na filosofia e nos pensamentos que a gente possa ter sobre isso, que é, digamos, o Deus da Bíblia, judaico-cristão, e não no Deus que os homens fizeram. Esse Deus meio sádico, imperdoável, ganancioso, tirano, né? Orgulhoso, tirano. É preciso ler e entender um pouco, por exemplo, um livro chamado Bíblia, do que essa romanceação, esse romance que fizeram de Deus. Sem querer trazer muita religião, mas a Bíblia, acredito que é o maior livro da história e será para sempre, se contar que é o mais lido do mundo, né? Mas e como você vê contraditório, ateus leem os estudos, né, da Bíblia, é algo, cara, que se é uma formação como pessoa mesmo, como ser humano, e aí você vai para o lado que você se sentir mais agradável, mas eu acredito porque eu leio, porque eu estudo, não é nessa coisa de fazer Deus uma criação, Isso é ótimo, porque muita gente acha que para ser filósofo tem que aderir 100% que está ali, mas nem a filosofia responde a todas as perguntas e vamos ainda discorrer sobre isso.
Então, você pode, sim, ser um filósofo e acreditar no criacionismo, né? Eu vou falar para você o seguinte, que fique mais bem, fique mais racional com a filosofia, e algumas pessoas tiveram medo, até algumas pessoas querem. Eu posso falar para você que já fui mais fervoroso, mas de outras situações que a gente possa dizer externas, né? Mas é no íntimo que a gente realmente pratica a atividade religiosamente, não simplesmente a religião, mas a filosofia traz algo muito racional, cara. A primeira matéria praticamente que eu tive com Descartes, René Descartes, você fica meio... Não, você fica doido, né? Fica. É uma matéria que exige muito de você, exige muito, você realmente fica, e se você não tiver inteiras conclusões, algo concreto dentro de você, do que você acredita, onde você quer chegar, essas matérias. Aquilo te confunde demais, né? Se você não tiver um pensamento formado. Você falou estritamente. Confunde você sobre o que você quer, e você acaba desviando do seu lugar por uma matéria que você está estudando, e ela propriamente te controla, né? Você acaba falando, pô, e aí? Eu quero a filosofia me quer. Pois é. Né? Ô, João, os pensadores contemporâneos, como nós acabamos de falar, o Mário Sérgio Cortella, o Karnal, o Luiz Felipe Pondé, são considerados filósofos da moda, né? Vivem na mídia, seja em programas de TV, rádio, lançam livros a todo momento, inclusive eu tenho livros deles, né? Porém, esses pensadores fogem um pouco às regras dos antigos filósofos. Eles buscam uma definição para certos conflitos humanos, como mesmo no livro do Cortella, O que fazemos e por que fazemos. Essa adaptação é necessária para o momento que estamos vivendo hoje, na atualidade? O ser humano precisa de respostas e o momento é de imediatismo. Tudo deve se adaptar e devemos preservar os ensinos, segui-los à risca, manter a cabeça nos ensinos antigos ou readaptar isso, ou fazer como esses mesmos pensadores. A filosofia, antigamente, ela não trazia uma resposta objetiva. Já hoje é mais diferente. Eles buscam meio que responder ou direcionar. Não sei se eu fui claro, uma pergunta gigante para você aí. Deu para entender um pouco. Eu acredito no sentido de que, na minha percepção, foi necessária essa transformação um pouco falando também do mundo acadêmico, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, e a filosofia, né? Os cantos que ela pode discorrer, porque, que nem eu falei para você um pouco antes, se eu não estou numa PUC, num curso de comunicação sobre ética da USP, numa Unicamp, eu não vejo professores como Leandro Carnal, Clóvis, correndo por fora aí a Moja Coen, que trouxe praticamente também o budismo, se a gente pode falar assim, mais contemporâneo, Pondé, enfim, porque o que acontece? Se eu não estou lá dentro, eu não vejo eles, e eu visitei muito eles concluir assim, numa convivência em palestras, lançamento de livros, que a gente pode ficar o mais perto possível. Recentemente mesmo, eu li A Era dos Ressentidos, é um livro do Pondé. Li esse também do Cortella, O que Fazemos, Porque Fazemos. E são inspirações e leituras bem agradáveis, bem agradáveis. A gente realmente vive num mundo de ressentidos. Então, esses novos filósofos, eu acredito que, como você acabou de falar, eles aproximaram a filosofia da população, quebraram aquela parede que separava os grandes filósofos, os grandes, que falavam e você apenas ouvia, baixava a cabeça e aceitava. Eu acho que hoje os filósofos contemporâneos, eles deram essa liberdade da população poder debater, poder mostrar, expor suas ideias também. Exatamente. É exatamente o que você cunhou aí, complementando. Que nem eu falei, eles tem que ser direcionado a conhecer os textos antigos, as coisas estruturadas mesmo, mas conflitar isso, será indagar, antes de tudo a indagação, a crítica, né? Que vai construir tudo isso, mas são ótimos professores, cara, que fizeram totalmente a diferença na minha formação, são professores que quiseram também se realizar, é importante falar isso, de uma forma que começaram a dar cursos para as pessoas de fora da academia,
houveram debate, participei de diversos debates, principalmente com o Pondé, ouvindo ele e você fazendo essa analogia com o pessoal perguntando, ele respondendo, e via crítica, Pô, super legal isso, é super isso só enriquece, né? Só enriquece. Agora, vindo para outros lados, se você não tiver a base, que nem a gente fala, a base, agora, cabe você destituir o que é válido ou não na filosofia, e sempre isso vai existir. Se não fosse a filosofia, seria a sociologia, a história, a arte, o cinema, tudo vai passar por uma transformação. Tem que passar. Um pouco de opinião própria, um pouco de conhecimento, você vai ler um Marx e vai fechar a sua cabeça ali, e o socialismo é a única coisa que existe na sua vida. Você nunca vê, fica na cabeça focada naquilo e o resto do mundo acaba, né? Exatamente. E a gente sabe que não é bem assim. Você pode ler, conhecer um pouco de cada coisa e extrair o que há de bom de cada um. Eu parto disso. Não existe um absolutismo, né? Verdade absoluta. Aconteceu engraçado esses dias. Falei de um filme para uma pessoa, não me lembro agora qual, mas foi esses dias mesmo. Falei de um filme, ela falou que era muito ruim, que não valia a pena assistir. E o filme é novo, legal, tal. Tá dentro dessas plataformas de streaming. Aí falou, caramba, não vale a pena mesmo assistir. Ele falou, não assiste não é tudo isso não, que não sei o quê. E eu fico com essa coisa na cabeça. Se você falar alguma coisa assim, depois já ecoa, já dá uma ecoada. E aí eu tava de bobeira esses dias aqui mais tranquilinho das atividades e tudo mais, não podendo sair, né, ajudando aí a pandemia, enfim. Vou assistir o filme. Cara, amei o filme, cara, o enredo do que... Para você ver o que a gente pode tirar disso tudo. Pô, isso é uma matéria de educação física agora, Leão. Já te falo, individualidade biológica. O que é bom para o Daniel não pode ser bom para o João. É verdade. Entendeu? O que você vê com o olho, eu vejo com o outro. Então, simplesmente a gente falando de biologia agora, individualidade biológica, um comprimido que é bom para você, talvez um comprimido não é bom para mim. Foi simplesmente o que aconteceu. Aí eu já me fiz essa reflexão, depois eu liguei para ele, mandei um áudio falando: pô, mano, o filme é muito bom, cara. O filme é bom. Por quê? Porque eu gosto disso. Eu gosto de um filme. Pô, rapaz, e aconteceu ao contrário comigo. Esses dias, o meu irmão, ele falou para mim, assistir um filme muito legal, assiste aí, é o filme tal. Eu falei, tá bom. Só que eu estudei cinema, técnica e tudo mais, e a gente nunca mais vê um filme da mesma forma. Eu comecei a assistir o filme, tinha algumas inverdades que não tinha como passar. Aí tinha alguma coisa de luz que eu não gostava, a parte de atuação, um jogo de câmera. Eu falei, caramba, não gostei. Daniel, fica mais chato, né? Fica mais crítico. Cara, eu falei, olha, rapaz, eu não gostei. Pô, que chato você, hein, cara? Estragando... Eu não vou te chamar para assistir filme. Me chama para assistir filme, né? Porque... Pior que rapaz. Mas a gente que é escritor, a gente é assim, é um pouco crítico. Você vê de outra forma, né? Vê, totalmente de outra forma. E até mesmo falando de literatura, muita gente que não gosta, mas a literatura russa é maravilhosa, do Dostoiévski, Leon Tolstói, Konstantin Stanislavski, que inclusive o Stanislavski tem as obras dele do teatro, que são riquíssimas e é muito bom para a formação do ator, e ali também não tem uma verdade absoluta. Tem gente que defende a preparação do papel, a formação do ator tal, nas obras do Stanislavski, só que até certo ponto é interessante. Tem coisa que é muito bom ali, que você consegue absorver, e tem coisa que não funcionaria mais para hoje. Por exemplo, lá uma das técnicas que tem lá, ele fala para você chorar, trazer o choro, pense em algo triste. E é uma coisa que muitas vezes a gente fala no teatro. Pense em algo triste, a morte de alguém, não sei o quê. Agora, você imagine um ator ou num teatro que vai sempre fazer uma cena que ele tem que chorar, ele pensar em alguém que morreu ou pensar numa coisa muito dolorosa, o cara vai se acabar no final da temporada, ele morre também. Sendo que a verdade do ator, do personagem, é ele viver aquele personagem. Por que é que ele está chorando? Porque realmente algo aconteceu com ele, não com o ator, com o personagem. Então, a importância do ator viver aquele personagem. Então, é isso que eu falo, o que funcionou na época mesmo da literatura russa. Muita coisa boa tem ali. Só que tem coisa que funcionou para a época. Hoje já não funcionaria, já não acho tão importante, tão correto. Eu sei que vão malhar por eu estar falando aqui do livro do Stanislavski, que eu tenho na minha estante, é um dos livros de cabeceira que eu tenho, porém o que a gente falou, nenhuma não verdade acabar com você.
Vou acabar com vocês. Eu já falei do Marx e já falei do Stanislavski aqui. Você vai ser só cancelado. Você tá vendo? Tipo aquela história, né? Você é responsável pelo que você fala, né? Não pelo verdade. que os outros entendem. Isso mesmo. Então, eu não sei muito se é uma questão de que ou não aceita ou não é mais visto, ou as pessoas realmente não querem enxergar, por exemplo, assim, essa condição humana, essa psicologia humana que tem tanto a literatura russa como o nosso, que a gente pode dizer aqui, a literatura machadiana, Clarice Lispector, né? Que é meio difícil você ir falar assim, ó, pô, eu posso agir desse jeito, né? Quando um livro bem marcante em mim foi Dom Casmurro, cara. Quando eu li Dom Casmurro, você fala, caramba, será que a gente pode agir desse jeito? Não pode. Primeiro que o machismo predominava, né? E tantas outras coisas, aí não tem como. Funcionou assim na época, igual muitos racismo na época e tantas coisas mais, e hoje não funcionaria, mas é muito importante para a história da literatura, né? Não pode se perder. É verdade, sim. E aí a gente fica meio assim, né, mano? Será que eu sou isso assim? O ser humano é esse? E é retrato. Eu gosto disso quando eu falo que eu construo pela condição, pelo cotidiano, na condição humana, num vagão de trem, numa reunião em família, num almoço, num café. Pô, você pega certas cenas, você sabe o que eu tô falando. Sim. Você fala, pum. Aí você tem um insight. Tem uma criação aqui. Pô, você vai pro quarto, que é um lugar, já quer descer o pau, escrever e falar sobre aquilo, aí a outra pessoa lê e fala, não é bem assim. Não é bem assim, eu vi, isso aqui é uma construção do que eu vi, que aconteceu no vagão de trem. O ser humano é assim, então é um pouco legal você pegar esse diálogo, que eu não sei o que acontece, Daniel, ou não serve mais para a época, ou talvez também a gente não enxerga mais isso. E você realmente não pode, realmente você não é tão saudável assim, realmente você não é tão puritano assim. Isso, realmente tipo a pessoa que fala usam-se máscaras, né? Entendeu? A pessoa que fala, eu não faria isso, praticamente faria. Até que ponto? Até que ponto não faria? Em que situação, né? Uma coisa que eu ouvi assim na filosofia e gostei muito, agora eu não vou esquecer, vou dar como autor desconhecido aí para você, mas eu ouvi assim, dizia assim, todo homem tem um preço, aí fala, não, que não sei o que, não, só não chegaram no seu preço, né, mas todo homem tem então eu gosto muito dessa, digamos, o teatro trágico, né, por exemplo, quando eu conheci mesmo e findei nas obras de Antônio Abujan, um cara que falava assim, e aí, tudo bem? Tô bem. Aproveita porque passa. Pois essa questão da gente saber que passa, as coisas passam e a gente faz essa mentira social teatral de falar que tá tudo bem, porque tem hora que também, se você falar que não tá bem, meu Deus, vai discorrer inclusive a filosofia explica isso, tem que ter a ética, a moral, tudo fala isso passa que tá tudo bem, vai para cima. Do que você realmente sente, né? Do que você quer realmente falar. Exatamente. Bem pensado e bem trago por você aí esse pensamento. Ô, João, você comenta que se inspira, como você acabou de falar, na vida, no cotidiano, né? Na condição humana. E a frase de Platão diz: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Essa frase poderia ser mais atual para o momento que a gente está vivendo hoje? Qual a análise que você tem sobre isso? Ela é o que o filósofo... E o que o filósofo queria dizer? Porque não esperar para você ver o que é importante da sua vida. Olha o momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão morrendo, estamos vivendo uma crise mundial, uma pandemia, em que eu não falei a tempo que eu amava, eu não cuidei a tempo, eu não dei atenção, eu não pedi desculpas. O que é que ele quer dizer com isso? É tão atual assim essa frase? Ela é atual e a gente pode usar no sentido de que, para você ver, se eu continuasse na educação física e trabalhando na academia, tal, fazendo os cursos, eu continuaria na área, que é uma área super interessante, super excelente, bem gratificante o trabalho, e lecionando professor, como eu quero mais para frente ser também, da aula de filosofia. Acho que assim que eu gosto muito dessa questão de ensinar e aprender também, né? Um professor, antes de tudo, é um aluno eterno. Por isso que, propriamente, ele escolhe ser professor.
Então, mas na frase de Platão, eu também super atual nessa questão da gente não esperar ir para cima das situações, do perdão, de querer algo melhor tanto para os seus quanto para outros, né? Então, ela é muito atual, mas o que acontece também, um pouco, não falando só da inércia, mas o que acontece, Daniel, é que às vezes a gente só sabe o que é importante realmente quando vem a crise, né? Quando vem a crise, assim, que a gente se dá conta de certas situações. E foi uma escolha, por exemplo, que eu fiz falando de mim, que foi muito honrosa. Esse caminho de para outra matéria e me dedicar inteiramente hoje, todos os dias, de coração para isso. Porque às vezes você só sabe o que é importante realmente na sua vida quando você passa uma crise, um baque, assim, quando você fica um pouco sem saída. A vida é totalmente relativa, né? Ela não tem um caminho certo, concreto, do qual você vai seguir e vai dar por si só. Então, algumas pessoas funcionam até melhor assim, Daniel, até melhor de um jeito que vem a crise, vem o baque, ela sabe dar uma sacudida e sai andando e conserta o que antes estava quebrado. Eu penso também dessa forma assim, mas não desacreditando de Platão. Não desacreditando de Platão, que a gente também tem a hora certa, eu acho, para As todas as pessoas coisas. saem da Mas a sua vida zona não de tem um caminho conforto, às vezes, também. também não tem um caminho muito certo, não. Eu lido muito bem com isso. Tem hora que eu tenho que esperar algumas coisas acontecerem, da qual eu não gostaria, Para tomar uma para dar um decisão. baque, para dar um up. Então, a vida é muito inconstante, muito relativa, a vida é muito curta para ser pequena. Gostei dessa frase, muito boa. Né? Então, a gente tem que para que ela não seja pequena, mas apenas curta, né? A gente tem que ir atrás do que acredita, do que crê, esperando ou não. Então, falar no que acredita, no que crê, você creu e tanto é que você conseguiu publicar o seu livro, né? Jornada em Versos, uma poesia para cada instante. Me fala dele, fala aqui para o público. É um e-book aí que a gente fez na Amazon, né? Mas propriamente também eu estou lançando agora. Vamos ver como que vai lançar. Eu não queria lançar, né, nessa questão de pandemia e tudo mais, mas quero até mandar um abraço para dois camaradas, que é o Gilberto, né, da Rádio FM Band, lá de Foz do Iguaçu, e o Ismael Tavernário, que é o editor da Filos Editora. Pô, A gente está trabalhando Ismael, aí. conheço, rapaz. É um Você grande conhece, amigo. né? E eu já publiquei com o Ismael e tenho entrevista com ele, uma Olha que ótima entrevista, maravilha! rapaz. Uma ótima Ismael entrevista. é. E o Ismael eu convidei, né? Que como eu tô de curador de literatura no Band FM de Iguaçu, eu chamei ele, a gente fez um programa juntos Olha que também, legal. Foz. Muito bacana. Legal, convidei ele participou lá e realmente eu vou lançar o livro com ele. Vou lançar o físico agora com ele, vamos esperar mais um pouco, a gente está conversou por cima, fizemos alguns trabalhos junto lá, em questão de live, essas coisas, como eu escrevo também, Gosto muito e do foi trabalho super dele, viu? interessante. Nossa, é muito bom, dedicado, super gente boa, e a Filos tá Tá atravessando aí crescendo, cada praticamente vez mais. continentes, né? Vai lançar na África, Hum. estante, virtual. Esse mundo literário como você, Ismael, Gilberto e tantos outros, me deram essa oportunidade também de uma amizade, assim, de pessoas incríveis, assim, que O mundo é talvez, pequeno, né, rapaz? né, muito pequeno. Aí, ó, tô participando do programa, falando do cara, o cara no programa também, Já e assim participou, vai. você entrevistou ele, estamos na mesma editora. Muito bom. Exatamente. Você tá viu que a filosofia atrás? Tá vendo? Fala sobre o quê? São poesias, poesias, versos, é isso? O teu livro? Eu também a gente já, como eu tive uma experiência de participar e de dar um nome para uma antologia na editora Recanto das Letras, foi até um livro que eu li e me marcou muito, foi o livro de Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Xenofonte discorre e praticamente o título já é o livro, né, Ditos e Feitos, né, que Sócrates ele começa a narrar, né? Sócrates não tem nada escrito, né? Ele começa a gente conhece Sócrates pelo Platão, pelos seus sátiros e pelos seus discípulos. Então ele Isso começa a mesmo. narrar os ditos e feitos aí de Sócrates. Então foi um livro que me marcou muito, como eu conheci mais um pouco de Sócrates e da escrita de Xenofonte. Aí eu participei de uma antologia que era para dar um nome. Então eu dei um nome, eu dei Ditos e Feitos, a antologia da Recanto das Letras. E foi lançada em 2019.
ditos e feitos, e participei de outros compilados, outras edições, e eu gostei muito dessa questão de antologia e compilados, de textos, não constituir, por exemplo, não tá bem difícil sair um romance aqui, eu não consigo, tenho dificuldade de montar uma história pronta, eu gosto de uma história que comece, por isso que eu adoro a crônica, uma história, o cotidiano mesmo, que já narra, já sai, tudo e pronto. Então, o meu livro, o que acontece? É um compilado de textos, ensaios, crônicas, poesias, e assim vai, jornadas inversas, né? Uma poesia para cada instante. Então, alguma coisa que você vai abrir, Daniel, e ler, você vai gostar no momento que você está, ou vai odiar também, não sei. Então, não um texto seguinte tem continuidade com o outro, né? Então, são diversos temas aí que a gente vai tratar. Eu gosto muito da psicologia, da psicanálise. Um autor muito importante também para mim é Freud. Então, eu pego várias análises, por exemplo, de Freud, um filme, adoro resenhas de filmes e livros, faço uma poesia, um conto, crônica. Eu tenho muita dificuldade, que adoro, amo romancistas, acho incrível quem sabe fazer um romance, cara, Dom Casmurro, e os irmãos Karamazov e tantos outros aí. Crônica é bem interessante. Eu tenho algumas crônicas também, mas antes de eu pedir para você explicar para o pessoal aqui, para quem não é da nossa área, o que é crônicas, vou primeiro explicar o que é uma antologia, principalmente para autores iniciantes. A antologia é muito bom. A antologia é um compilado vamos começar por poesias, também crônicas, versos, em que alguns autores se juntam e dentro de uma só obra tem a parceria de alguns autores. Isso é muito importante. Eu participei de 9 antologias e isso foi um pontapé muito bom para a minha carreira. E para quem está conversando, é uma ótima porta de entrada. Agora, explica aqui o que é uma crônica para quem está nos assistindo. Uma crônica, um texto curto que muita gente talvez escreveu crônica e não sabe que escreveu crônica. Uhum. Posts, por exemplo, alguns posts eu vejo muito que a pessoa não sabe o que está falando, está relatando e praticamente é uma crônica em redes sociais, curto, temas cotidianos, fáceis de compreensão, entendeu? Uma coisa que você não esgota totalmente o tema, você discorre com a primeira pessoa, conversando mesmo com o leitor, uma coisa que não tem como não citar Machado de Assis, fazia isso muito bem, Rubem Alves, tem crônicas excelentes, eu adoro Nelson Rodrigues e tantos outros que fugiu a palavra aqui, mas é um relato simples, bem curtinho, fácil compreensão. Para quem gosta de histórias curtas, a crônica é até um pouquinho menor do que os contos, né? Que também contos é bom para quem gosta de histórias curtas. É importante falar, foi tida como literatura de bermuda, né? Por muito tempo, é um texto muito desvalorizado, já foi um texto muito desvalorizado. Tinha escritores e cronistas, né? Não eram tidos muitos como pessoas assim, nossa, escreve bem, porque escrevia crônicas. E Rubem Braga vira um grande percussor disso. E depois, hoje mesmo, está super em alta esses textos que a gente não se dá conta muito. Mas é bem fácil de compreensão e é uma coisa que eu adoro fazer. Então, quando você fica muito frisado na crônica, que você quer terminar alguma coisa, começar e terminar rápido, de forma sucinta, tá? Dar aquele impacto e falar da condição humana, de algo que aconteceu e você quer falar, aí fica um pouco difícil de você alongar. Não tem como alongar uma crônica para um romance. Você já tem que pegar um tema e montar um personagem, formar diálogos, não tem tanto diálogos assim, mas é um texto assim que eu me adentrei, como você falando das antologias, é uma porta aberta assim para quem está começando, extraordinária para ser conhecido. Eu acho assim, quem escreve crônicas também é uma arte à parte, rapaz, porque eu que escrevo bastante, por exemplo, eu tenho a minha trilogia Anjo Maldito, que só o primeiro capítulo tem mais de quase 400 páginas. Só o primeiro livro, quase 400 páginas. E, assim, eu vou escrever algo, tem que escrever algo em 2 páginas. Eu fico louco, porque eu tenho aquele assunto que eu tenho para escrever em 2 páginas. Se for para eu pegar, o autor pegou, o personagem pegou a xícara e botou na boca, vai meia página, você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, a gente até brinca. Pois é, cara. Isso é muito engraçado. E eu escrevo textos longos e livros bastante páginas. Até que meus últimos 2 livros eu escrevi um pouco mais curto. Eu queria um livro bem menor, então um deu cento e poucas páginas.
são os mais curtos, que eu tento tirar o máximo possível, deixar o mais enxuto. Mas aí, no caso da antologia, a trilogia não tem como, é grande, e eu acredito que o livro 2 dessa trilogia vai ter, em média, umas 500 páginas, estou finalizando. Nossa, que legal, hein? Que legal, hein? Vou ficar ansioso aí para dar uma olhada. Opa. Eu até sofria bastante disso, Daniel, que aí a professora, alguém falava assim, a gente vai tratar isso. Aí, pô, eu escrevia bem 2 páginas isso, vamos dizer um tema. Falava um tema, escrevia 2 páginas bem sobre o tema. Aí a professora, não, João, tem que escrever mais sobre isso. Professor, não dá para tirar mais. Aí ela falava assim, tá elegante, tá legal, você escreve bem, mas eu preciso de mais coisas. Tipo, era um trabalho de 10 páginas, eu só escrevia 2 falando, pô, 2 páginas é excelente, mas ela queria 10. E aí eu sofria, falava, vai ficar difícil, porque eu já falei tudo em 2. E realmente tá bonito isso aqui, mas eu preciso de 10. Então aí você sofre um pouco, o romancista e o cronista, que são 2 coisas. Verdade. Ô, então, João, você se inspira em alguém para a sua criação, em algum autor? Você já falou do Sérgio Cortella, tudo mais, mas para você criar, não pela filosofia, para a sua criação, você se inspira em algum autor? Ou alguém da tua vida? Por exemplo, se eu falasse em alguém da minha vida, seria minha mãe, viu? Seria minha mãe, que é uma pessoa, pelo amor de Deus, especial, que eu sou assim, se alguém me admira e me vê com bons olhos, com bom grado, e gosta e fala, pô, o João é legal, o que eu posso falar para você geralmente a nossa primeira fã, né? É devido, e ela fala mesmo, sou sua primeira fã, já me cobrou para falar mais dela nas entrevistas, onde a gente participa, você viu? Puxão de orelha. Qual o nome dela? Roberta. Dona Roberta, um beijão para a senhora aqui. A senhora formou um filho aqui maravilhoso. Realmente é minha mãe, o meu orgulho total aí. Realmente não é clichê falar isso, mas o que eu sou é devido a ela e tudo que a gente já passou junto, porque já tirei muito isso. Realmente tenho que tomar cuidado, que eu sou muito autobiográfico na escrita. Aí você fica meio, caramba, será que ele já cometeu isso? Já falou disso realmente? Já lancei eu nem posso muito ser autobiográfico, porque geralmente eu conto histórias de crimes policiais e tudo mais, e morte, assassinato, e terror. Aí... Então, aí um tio leu, aí outra tia leu, falou, pô, olha o que o João Vitor escreveu. Aí o legal disso é que você fala, será que é verdade? Mas sempre tem um pouco de você na história que você escreve, né? Tem, claro que tem. E tem que existir a essência do autor passando para a página de alguma forma. E ao mesmo tempo você não escreve para si, entendeu? Você não escreve para si, você escreve por uma par de situações aí, de coisas que algumas são inqualificáveis, algumas vocês podem dar nome, mas você não escreve para si, a gente não escreve para guardar, a gente escreve por uma insatisfação, a gente escreve por um trauma, por um amor, por alguma coisa que você quer colocar no mundo e você não quer se deixar esvair, sair assim, sem uma noção, deixar volúvel, vago. Então a gente, ao mesmo tempo que eu realmente escrevo, eu sou muito biográfico, tem que tomar cuidado com isso. O Paulo Coelho é assim, cara. Você vê, é muito criticado, né? É um autor que você pode falar melhor do que eu. Muito criticado, mas quando eu li O Alquimista... Ele é muito respeitado fora do Brasil. O Alquimista é a obra dele que eu mais gosto. As outras eu tenho uma certa dúvida. Eu gosto, a que eu mais gostei foi o Zahir. Ele expõe muito a vida dele, cara. Eu acho da hora muito. Isso. Eu acho da hora. Mas eu não me inspiro. Seria o 10º para lá, autor que eu poderia falar que eu me inspiro. Não é. E, quando eu li o Alquimista, mas eu gostei mais do Zahir. Eu tenho o Alquimista, eu gosto? Não, eu tenho 2 livros deles, é o Alquimista e as Bruxas, não sei o que, esqueci o nome agora. As Valquírias, né? Tem as Valquírias. Esse eu tenho também, pronto. As Valquírias, excelente. Eu li, né? Eu até assisti o filme, não sei se você assistiu, A Última História, Paulo Coelho, alguma coisa assim, é um documentário, um pequeno documentário que tem dele, com a relação também de Raul Seixas. Aí fui mais a fundo, depois eu vou te passar isso aí para você. E o livro que eu mais gostei dele, veja depois, é o Zahir. É o Zahir. Mas aí quando eu li isso, eu falei, caramba, o cara escreve que tá tomando vinho, que tá fazendo isso. Ele tá ficando dançando, usando uma certa droga. Mas a história do cara é um livro. Dá uma mesmo, viajada. Né? Ixi, acho que isso foi demais. Tem coisa que não precisava. Mas aí super criticado aqui, né?
o autor que mais vendeu no Brasil e É um dos que mais vende fora não do sei a Brasil. crítica. É um dos mais Eu não sei a admirados. crítica. Realmente eu não sei a crítica. Que o que acontece muito é tutelar você, né? Formar um rótulo. Então, eu posso ter um diálogo super inteligente, falar de altos autores. Aí você fala de Paulo Coelho, te olha meio estranho, Nós assim, estávamos né? falando aqui dos grandes mestres de literatura russa e tudo mais, e fala aquele pessoal, Machado de Assis, o pessoal vai querer meter o pau, mas isso é conhecimento e tem que ter, e é um autor brasileiro e nós temos que nos orgulhar por isso. A cultura do Brasil é não se orgulhar dos seus artistas, né? E isso tem que mudar. O nosso erro, eu acho que foi também o meu por algum tempo, critiquei antes de ler. Isso é um Critiquei antes grande de erro, ler. julgar, criticar antes E, é, de conhecer, né? como também eu só vou recomendar um filme se assistir. Quando eu li 2 livros, O Alquimista e O Zahir, de Paulo Coelho, para mim é um excelente escritor. É muito bom, as entrevistas dele são boas, é um O crítico e Paulo Coelho tal, ele é cabe sensacional, você sim. ouvir, ele é um ícone, Inclusive, eu cito super um dos fácil. livros dele em uma das minhas obras, porque tem que reconhecer realmente o trabalho É. e a contribuição literária dele para o Brasil, né? E você tem alguma coisa para citar para a gente aí? Um poema, separa alguma coisa, para a gente conhecer um pouco um trecho de alguma Você criação estava sua? falando da inspiração, vamos falar Minha Mãe Roberta, a vida me inspira muito, coisas que a gente passa e já ouviu, as histórias. E eu não posso deixar de citar, citei Antônio Abujamra, Fernando Pessoa, cara. Fernando Pessoa, depois que eu li, Fernando eu vou Pessoa te é falar para muito você, fino, né? Muito ah, chique. todo, depois que eu vi, eu assisti Tabacaria, a gente está falando de um escrito de 1928. Quando eu assisti Tabacaria, recitado por Antônio Abujamra, são uns 10 minutos de vídeo aí, cara, a cabeça virou, eu voltei o vídeo, peguei lápis, caneta, falei o que ele está falando, o que ele está entendendo. É tido o texto, né, como Álvaro de Campos, né, um dos Fernandos Pessoas, que é os heteronômios, né, uma coisa também que eu estudei, fui a fundo, aí que você começa a estudar a métrica, a poesia, um autor, que o cara, ele não fez um autor, o cara fez uma mente, outra personalidade. Aí ele escreve esse texto em 1928, que é Tabacaria, por Álvaro de Campos, e quando eu vi a Bujanra recitando isso, aí quando eu vi, eu falei, pô, mano, que legal, tal, aí li aquele poema magnífico, aí veio uma parte que eu gosto muito, né, a parte eu acho que mais conhecida é Tenho em Mim Todos os Sonhos do Mundo, né, já falavam isso e nem sabia que era de Fernando Pessoa. Eu acho que alguns já colocou lá nos status e nem sabia, É mas é uma parte que eu verdade, cara. gosto, que ele fala mais ou menos assim, vivi, estudei, amei e até acreditei, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Eu olho cada um os andrajos, as chagas e as mentiras e penso, talvez nunca tenha amado, nem estudado, nem crescesse, porque é preciso fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Aí, Olha. pô, é um trechinho assim que foi meio embaralhado, faz tempo que eu não leio, mas é um trecho que eu gosto muito, porque a gente busca tanta coisa assim, Daniel, que vive, estuda, faz uma par de coisas que. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso, entendeu? É verdade, Quando cara. você percebe essas coisas assim, você realmente olha o mundo de outra maneira. Então, tanto a poesia como a filosofia me trouxe isso de uma forma estupenda, assim, que menos correria, mais atenção, ler um bom texto, tomar um bom café. Não sei se você está tomando café aí. Cara, eu É, adoro café, adoro café. Aqui eu tô o tomando café água, né? Mas eu gosto muito de café. Caramba, eu sinto, às vezes, tô com tanta coisa para fazer que você fica com a mente cansada. Senta, pega um livro, pega o café, pronto. Aí tem aquele momento seu é ali. café e vinho. Aí é um escrito que eu posso falar muito que mudou também a forma de eu ver as coisas, assim, é Tabacaria, que é um texto Uhum. longo, dá se estudar mesmo para ler, tem vários trechos e um desses trechos assim que eu posso recitar para você é esse, que é muito forte em mim também. É um dos textos meus muito forte, assim, que eu sempre indico para alguém, Tabacaria, de Fernando Pessoa, e o próprio Fernando Pessoa, Guardador de Rebanhos, entre outros poemas. Gosto muito de aforismos, que me Uhum. ajudam também. Gosto muito de Schopenhauer,
Nietzsche, os Aí aforismos, já os é. filósofos, os românticos, Goethe, Aí você já está indo para um dentre mundo outros. muito profundo. Nossa, já pensou? Já pensou? Deixa para a É, segunda parte. aí você tem que sentar, refletir, respirar fundo para pegar alguma dessas literaturas e ler, reler, comparar e no final não chegar a conclusão alguma. E estar preparado para O isso. próprio, nossa, você deve ter lido Hamlet, quando eu li Sim, Hamlet de Shakespeare, Otelo, sensacional. cara, é a vida, cara, é a vida, são formas que acontecem. Eu conheci muito também de Shakespeare, um próprio, né, Não, e para o Leandro tempo, Carnal. eu mesmo Shakespeare escrevia expondo sem preconceito algum, né? Os demônios dele ali na obra dele, de Otelo, de Hamlet, mesmo de Romeu e Julieta, ele soltava os demônios ali e não estava nem aí qualquer a sociedade ia pensar ou deixar de pensar. Nada, nada, não estava nem aí. Então, por isso, o que acontece com essas pessoas que gostam de ler? Será por que gostam de ler Shakespeare? Gostam de ler Freud? Os caras retratam a condição humana, Nietzsche, com a frase Deus está morto e Hum, tantas outras coisas que acontecem dentro da literatura, porque realmente retrata a vida. sim. Retrata a vida. Tem que saber assim, ó, a gente não é tão bom assim. Eu acho que diz isso. A gente não é tão bom assim. Tem um demônio, alguma coisa que tem ali dentro que quer sair, um demônio no sentido de um consciente e o subconsciente, assim, que, né, os desejos reprimidos, Sim. que Freud vai falar, e dos sonhos, interpretação dos sonhos, um texto magnífico também aí. Verdade. O ser humano já tem a condição de não ser bom por natureza, né? A gente tenta melhorar um pouquinho do decorrer da vida e tentar ser um pouco, como a gente falou, ser ético, ter um pouco mais de Não, é, moral e não matar o próximo, né? é, falando até propriamente da religião, né, porque se apegam à religião ou até o fanatismo que acontece, né? Porque algumas pessoas precisam também de deuses, né? Para se apegar, Sim. se agarrar e ter a consciência de meditar em coisas boas. Se não houvesse esse Deus do qual a gente fala e falou, o que seria? Então, se não Uhum. houvesse esse Deus, a gente precisa amar-vos uns aos outros dessa forma, né? É um diálogo bem Bem, bem extenso e vai muito longe essa conversa intenso, para tentar definir isso, né? legal, né? É bem legal. Ô, João, nós temos eu sempre bato nessa tecla, uma cultura de pouca leitura no Brasil, nós temos um problema de muito pouco apoio. Quais as dificuldades que você encontra na sua área para não ser hoje um dos autores que mais vende no Brasil e no mundo? As dificuldades são todas, né, cara? São todas. A dificuldade é toda, você sabe mais do que eu. Sim. Eu estou engateando ainda na situação, posso substituir você, mas você que está no auge aí, você sabe, Sim. cara, que a gente não tem muito incentivo, né? Por isso que a gente dá muito valor aos que a gente já tem. A educação é um fracasso no Brasil, Hum, entendeu? A gente não lê quase nada, não cria muita coisa. Então a gente tem que se agarrar e realmente uma coisa que você falou bem certa, dar valor, por exemplo, aos autores nossos, né? Na Grécia Antiga vai falar que os filósofos deveriam ser os governantes, né? uhum, Coisas que, já que não são, deveria ser, por exemplo, bons conselheiros, os escritores estariam juntos nessa, porque é uma dificuldade muito grande que eu sinto. Por exemplo, eu faço parte, se a gente pode falar também coisa que eu esqueci no começo, sou professor voluntário do projeto Salvaguarda, que uhum. é de âmbito educacional, aí um dos maiores do país, que ajuda alunos do terceiro ano, segundo, pessoas que estão com dificuldade tanto na matéria como no como caminhar, né, na situação educacional. Então claro, eu leciono a matéria de filosofia, né? Essa semana mesmo atendi um aluno com muita dificuldade. Você vê que, cara, imagine sem esses programas, né, de voluntários. Eu sou professor Sim. voluntário de salvaguarda. Imagina esses alunos sem um apoio a mais da família, de quem lê, dessas pessoas, porque realmente deixa muito a desejar. Alguns também
Aí uma coisa que também é constante, joga tudo no professor, aí joga tudo na família. Não, perdemos a divisão de família, de educação, que educa qual, né? Infelizmente a família joga passa a criança na escola, acho que o professor tem a obrigação de educar, né? Algumas mães, Daniel, só trabalham porque o filho fica na creche. Tem o que comer e tem que sair para trabalhar. Então, é um colapso, cara. Então, aí você acorda um dia e fala, você é escritor, vou viver da escrita. E você vai, né? E aí você olha para um lado, olha para o outro, se um network, workshop e tantas outras ferramentas aí. Se não for isso, você não segue adiante, porque você já está lá para baixo. Digamos assim, você já começa menos 0, né? Menos 10, sei lá. Aí você já está subindo, aí chega um ponto que você está barando, aí daqui você vai positivo, aí você já começa no negativo. É um atraso bem grande. E ter bem o pé no chão, porque é muita queda que você leva. Tá? Por exemplo, vão estudar fora, você vê. Pessoas bolsas de estudar fora, bolsas de estudar fora. Aconteceu um caso aí, eu vi esses dias na internet, que uma aluninha estava proibida de ingressar na USP, porque ela fez, né? Você viu isso? Ela fez homeschool, né? Ganhou uma bolsa. E aí ganhou uma bolsa lá fora. Porque não damos valor, o governo não dá valor, nós não damos valor, é horrível. Uma universidade vem, pega essa moça super, né? Inteligente, estudando em homeschool, nada autodidata, estudando, uma coisa que também eu pratico, e pega alguém de fora, pega ela e leva. Como fazem com os nossos cientistas e alguns artistas que vão para lá porque não damos valor, né? E hoje o que a gente sente falta? A ciência biologia, a ciência. Não é uma história à parte. Isso aí sempre acontece mesmo. Alguém vem dar o valor do qual o país não dá, não acredito que é falta de dinheiro, que não vem com essa história. É falta de um programa a nível nacional. Nível nacional principalmente. E, cara, aí você vai pegar a escola, vai sacudir assim, tanto o MEC como as escolas mesmo, mudar essa questão de grade, essa grade curricular, essa delegacia de ensino. Aí, cara, é um assunto mais longo do que esse que você já falou aí. O negócio é pesado. Se você quiser debater nesse tema aí, nossa, vamos rodar o dia aqui. Quando chegar no dia, nós estamos totalmente cancelados. Não vai se acabar. Não vai acabar, não. Me fala sobre o teu programa lá na Band. Tem um aplicativo, Daniel, tem um aplicativo chamado Wattpad, não sei se você conhece, que é um aplicativo de escrita, que nem o Medium, mas o Wattpad ele é bem, digamos, bem contemporâneo mesmo, cara. Tem uns livros lá bem até hot, os jovens caem matando lá. Aí o que aconteceu, eu e Gilberto? A gente pegou autores lá, contemporâneos, que estão começando na escrita, lá você coloca os seus livros, seus escritos de graça. Então a gente colocou, eu e o Gilberto lá. O que a gente faz? Eu faço a curadoria no sentido de que eu vejo o seu livro, eu gosto, te chamo para fazer a entrevista, entendeu? Aí se faz uma entrevista, conversa, está começando, então a gente já entrevistou pessoas de 18 anos, um autor consagrado de 35. É muito importante isso, sabia? Muito importante. Você dá um incentivo para a pessoa que está começando. Aí eu coloquei o Ismael, por exemplo, da Filos Editora, fez uma parceria lá com a gente, tantos outros que está lançando. Eu tive orgulho, né? A Yasmin Foltoura, quero mandar um abraço para ela, porque o que aconteceu? Depois que ela apareceu lá, ela fechou como editora, cara. Olha! Fechou como editora, super legal, me agradece até hoje, manda uma mensagem para mim sempre. Ela manda como tá caminhando. João, antes de ontem mesmo, ela mandou que assinou o contrato. E já está escrevendo porque a editora quer o segmento dela. Muito legal, bom, né? cara. Pelo Wattpad, então a gente faz essa curadoria, dentre outras coisas aí. Aí já surgiu matérias, enfim, bem legal mesmo. Bacana. Me fala quais os teus projetos futuros para a tua carreira. Quero graduação, né? Licenciatura em filosofia, porque eu quero lecionar matéria, quero dar aula. Sou louco mesmo, quero ser professor. Quero entrar no público mesmo, penso em pegar alunos do ensino público, não penso ser professor universitário, alguns quase me bate também por causa disso. Você é louco? Você tá falando Como assim? Não quer ser professor universitário? Você não cansa de sofrer?
escritor. Eu gosto, isso é masoquista mesmo, você, hein? Já faz filosofia no Brasil, pensa comigo, Daniel. Faz filosofia professor da escola pública no Brasil. Quer ser professor de escola pública, cara? Não tem amor, não. É louvável, coragem. Louvável, cara. Falta de coragem, ninguém pode falar que eu não tenho, né? Então, pense em dar aula mesmo, porque para tentar ajudar, né? No sentido, pense em montar um programa educacional, uma cartilha, sei lá, mais para frente tem os projetos, já tenho inícios de teses aí que a gente quer seguir, não só escrevendo para ninguém ler, né? Colocar essas coisas, mas quero tentar, cara, fazer onde eu posso, eu já faço, graças a Deus, onde eu posso, eu já faço programa voluntário, entrevistas, essas coisas assim, ajudar as pessoas. Eu quero ser professor, quero ser um educador. Gosto de escrever, que é uma coisa que vai seguir, gosto de escrever e escrever assim a realidade. Então, quero partir desse pressuposto aí, quero ajudar. Por isso que eu ensino público, né? Estou um pouco fora das cabeças formadas. Gosto de apresentar dois caminhos e você vê assim, só de apresentar e falar, ei, Daniel, ó, tem esse caminho também, não só existe um. É uma coisa que foi apresentada para mim, que eu me dei super bem, quero ajudar quem eu puder, assim. Então, a grosso modo a gente pode falar, sou um professor, um educador, um crítico, pensar aí a vida e por aí vai. Que ótimo. Agora me falam das pessoas que conseguem encontrar você, as suas redes sociais ou site, onde está o João Vitor? Facebook, você jogar um Google lá, João Vitor Filgueira, já aparece. É o Victor, né, o C mudo, Filgueira, FL, João Vitor Filgueira. Aparece lá no Google, lá, as coisas todas que eu já fiz, já pratiquei entrevistas, antologias, e o que eu já estou seguindo. Eu não uso Instagram, também sou bem... Como assim você não usa Instagram? Aí, viu? Você já vai me colocar... que usar Instagram. Eu tô fora do mundo, cara. Eu vivo numa bolha, assim. Caramba! Cara, é um bagulho, coisa de louco mesmo. Mas qual o teu Face? Face eu sei que você tem. Eu tenho Facebook realmente para trabalho. Não sei se eu não tivesse esses trabalhos, essas coisas que eu quero praticar, se eu teria, mas é o WhatsApp, Facebook, Daniel. WhatsApp, Facebook, tem um blog também lá no Recanto das Letras. Por isso que eu falo, joga no Google o meu nome que vai aparecer tudo lá. Eu acho que é bem mais fácil, porque jogar o nome no Google... colocar, vai aparecer aqui embaixo do certinho, aí tu manda para... Vai aparecer aí embaixo. Coloca aqui para você, tudo certinho. Isso, tá? Porque eu não tenho Instagram. Jogar o meu nome no Google, aparece tudo que eu tenho, já fiz. Encontra o teu livro também, teu e-book? Encontra. Tá na Amazon, né? Tá na Amazon, Jornadas em Versos, uma poesia para cada instante. E o meu Facebook é João Victor Filgueira. No Facebook é João Victor Filgueira, mas eu não tenho Instagram, cara. Eu falo assim, eu preciso mais de concentração do que de rede social. Não consigo. Certo. João, queria te agradecer bastante por esse bate-papo, foi muito gostoso. A gente ficaria o resto do dia conversando, bom, tem muito assunto. Infelizmente, nosso programa é curto, mas foi muito gostoso. Eu quero te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite, cara. Daniel, tudo de bom para você, para sua assessoria. Agradeço assim, estou me sentindo abraçado mesmo, cara. Você é uma pessoa, gente boa aí, que a gente já percebe no virtual mesmo. Espero te encontrar pessoalmente quando puder. Vamos. E fazer alguma coisa aí, um projeto, alguma coisa, quem sabe, aí mais para frente. Opa. Quero te ler mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Agradeço imensamente o convite, cara. Sucesso mesmo. E quando lançar teu livro lá na Filos, a gente conversa novamente. Vamos apresentar aqui, tá? Conversa novamente aí. Quem sabe põe até, né? Não sei se você faz também 3 pessoas juntos ou a entrevista. Não, a gente faz mesmo, sim. Tem um músico que eu entrevistei, semana que vem vai passar um programa, são 2 músicos, tudo mais, e a gente faz sim. É legal, né? E parabéns aí pelos seus projetos também. Agradeço muito esse convite. Quero mandar um beijo para todo mundo aí que me acompanha, que gosta do meu trabalho, que me incentiva aí. Sem essas pessoas eu não estaria fazendo o que eu estou hoje, né? E show de bola, cara. Eu espero que a gente leia mais, estude mais e quero tentar mudar. Pelo menos se a gente puder mudar o nosso meio, já é algo bem valioso. É grandioso e vai ficar para a eternidade, com certeza. Obrigado, João. Muito obrigado. Gente, eu falei agora com essa simpatia de pessoa, esse filósofo,
estudante de educação física, que eu acho que vai concluir, e que tantas outras coisas, escritor, João Vitor, muito obrigado. Gente, até o nosso próximo programa, até o próximo Blitz Cultural, até semana que vem. Tchau, pessoal!